Estamos aqui mais um sábado juntos. Hoje é 17 de outubro, às 2 horas em ponto, e estamos começando mais uma live do projeto Dança um Lugar Acolhedor, que foi aprovado pelo edital hashtag SC Cultura em Casa, em sua casa. Tem o apoio do governo do estado de Santa Catarina e também da Fundação Catarinense de Cultura. Então é um projeto muito legal, porque traz várias discussões interessantes. Hoje nós vamos falar com uma pessoa muito especial, que é a Luciane Franck. Ela é psicóloga, ela também é minha aluna, mas ela é uma grande amiga. Hoje em dia também somos vizinhas, né, Lu? Mas a ideia principal de chamar ela é porque eu sei o quanto ela estuda, ela vem estudando há muito tempo aí já nessa ideia de fazer as lives. E o nosso tema de hoje, o primeiro, porque teremos duas lives, o primeiro é sobre os padrões do corpo, né? Os padrões de beleza e a dança. Então é um assunto bem importante para quem se interessa por educação, para quem se interessa por criar uma base mais saudável para as nossas crianças. Então, obviamente que esse assunto também engloba jovens e adultos, não só crianças, mas a gente vai estar falando desde lá do começo como isso pode interferir, e aí você não precisa só linkar com a dança, o tempo todo nós vamos linkar com a dança, mas você vai ver que não precisa, que na verdade isso pode ser utilizado lá na escola, nas escolinhas de futsal, enfim, do que for, a gente tem que ter esse cuidado, né? E é uma coisa que realmente pode trazer conflitos pessoais bem grandes e que podem gerar situações desagradáveis aí que vai acompanhar a pessoa pro resto da vida. Então tem que ter um acompanhamento bem, como é que eu posso dizer, estudado assim, né? Um professor ele tem que estar num papel de educador mesmo. E é sobre esse o assunto então. Estou esperando mais um pouquinho para as pessoas entrarem, só faz 2 minutinhos que a live começou. Mas eu vou fazer uma introdução, né? Falar um pouquinho sobre o tema e depois eu chamo a Lu e aí ela vai colocando mais a ideia dela, falando mais sobre o lado, né, do psicólogo. Então, também se você trabalha com psicologia, essa live vai ser bem útil para ti. Se puderem, compartilhem aí com as pessoas, porque a nossa ideia é justamente informar, mas também formar profissionais. Então, é um caráter de formação. Se você tem o interesse em trabalhar com educação, psicologia, com dança, então essa live é para ti. Se você dança, essa live é para você também, mesmo que você seja adolescente, criança, né, ou amador. Bom, vou começar então. Fiz várias anotações aí nos meus ensaios durante a semana. Eu fui vendo que eu precisava de muito mais tempo, na verdade, acho que 1 hora vai ser pouco. Mas é bom que a próxima live é com a Lu mesmo, qualquer coisa, se a gente se estender um pouquinho, tá, Lu? Aí a gente entra no horário da outra e depois termina a segunda live um pouco mais tarde. Mas vou tentar não fazer isso, porque, né, afinal de contas, todos temos coisas a fazer, aí não queremos tomar muito seu tempo. Vou tentar resumir, mas o assunto é complexo. Bom, para começar então, não tem como falar de padrão de corpo sem a gente falar de como esse movimento de olhar para si, gostar de si, aceitar o seu corpo como ele tem um movimento, né, acontecendo ultimamente, isso é muito positivo na minha opinião. É uma ideia que já vem há uns anos atrás, mas hoje em dia ganhou mais força, né? Vocês já devem ter ouvido falar do Body Positive, que é uma ideia onde as pessoas que são um pouquinho maiores ou que não estão dentro dos padrões de beleza, elas tentam se empoderar e dizer que elas se amam e aceitar o seu corpo e ganhar espaço nas mídias, né, nas revistas, na TV, enfim, porque é isso que nós precisamos fazer para que se tire um pouco desse estigma de que só um jeito é bonito, só uma forma é aceitável, né? Então é um processo lento que vai demorar anos para ser mudado, porque existe uma história, né? Lá antigamente algumas coisas eram consideradas bonitas e hoje em dia não são mais. Então também mudou o conceito de beleza, né? Através dos tempos. Se você pensar na palavra beleza, ela significa, pelo Aurélio, né, pelo nosso dicionário, ela significa a qualidade de algo que é agradável aos nossos sentidos.
Então é aquilo que a gente olha e fica encantado, ou que a gente ouve e fica encantado, que a gente experimenta, né? Que a gente toca, então coisas que agradam o nosso sentido. Mas se fosse assim tão subjetivo e individual, por que será que só um tipo de beleza é considerada ideal? Por que será que nós temos um corpo perfeito? Né? Para mim essa frase é tão esquisita, o corpo perfeito, porque todo corpo que funciona é perfeito, né? Um corpo, inclusive sem partes dele, é mais perfeito ainda, né? Porque funciona mesmo assim. Mas enfim, né? Vamos voltar para o tema. E também se a gente falar da palavra padrão, né? Um padrão é aquilo que é o modelo que as pessoas vão seguir. Então existe um modelo que ou é imposto pelas autoridades, isso também é segundo o dicionário, tá? Ou é imposto pelos órgãos competentes superiores, ou é um contexto social, né? Que aquilo é um padrão, um modelo a ser seguido. E aí entram algumas reflexões, assim, quem que nos disse que um modelo de corpo super magro, um modelo de corpo super tonificado é o mais bonito? Quem foi que nos disse isso? E aí a gente, né, vai vendo que durante as propagandas, durante as novelas, durante os filmes, durante, né, um festival de informações que a gente recebe na internet, na TV, é aí que a gente encontra esse padrão, né, que se repete sempre. A mocinha tem sempre o mesmo perfil, o mocinho tem sempre o mesmo perfil, o herói tem sempre o mesmo perfil. A moça super talentosa, que canta super bem, ela tem também um perfil, um corpo, né, ideal. E isso vem para a dança também. A gente vê que os dançarinos que fazem sucesso, os dançarinos que conseguem emprego, são pessoas que têm um corpo X, né? E isso é muito exigido dentro da dança. Depois a Lu vai me ajudar a falar um pouco mais sobre isso. Então, esses estigmas, né, essas cobranças fortes podem gerar uma pressão em cima da pessoa que às vezes não se encaixa muito ou quer muito estar dentro daquele padrão e sofre um pouquinho para se manter, né, lá dentro. Ou então, até nem necessariamente de magreza, né, mas também de aparência. Você vê hoje em dia muitas mulheres fazendo cirurgia plástica, né, o tempo inteiro, um pouco para mexer a bochecha, para mexer o lábio, aí para mexer o nariz, aí para colocar silicone. E tudo isso é uma pressão de estética que existe na sociedade muito em cima da mulher, muito mais do que no homem. No homem também existe, né? Que ele seja másculo, que ele seja forte, que ele seja alto, enfim, vários estereótipos, né? Mas na mulher é um pouco mais forte, principalmente porque a gente já vem de uma sociedade muito machista, né? Então, também ela é usada como mercadoria nesse sentido, para vender produto, então eles nos convencem de que aquilo é bom, que aquilo é legal, que aquilo é o principal, é aquilo que faz sucesso, e aí nós queremos comprar essa imagem, né? E na dança isso também se repete. E talvez se nós tivéssemos mais exemplos de pessoas bem-sucedidas, de aberturas de espaço para pessoas que não estão dentro desse padrão único, que às vezes é quase impossível de alcançar, talvez nós víssemos uma diversidade maior e que não é ruim, né? Obviamente, vou abrir um parênteses de novo, se você dança, você precisa ter um cuidado com o seu corpo, porque o teu corpo vai fazer exercício físico, repetição de movimento, vai saltar, vai girar. Se você for bailarina, você precisa ficar na ponta do teu pé, em cima de uma sapatilha, né, que tem uma ponta de gesso. Então, obviamente, você não pode ter um peso, né, uma massa corporal muito grande, porque se for assim, você vai estar prejudicando o seu próprio corpo. Você pode estar causando lesões, sobrecarregar a sua articulação, mas não estamos falando aqui de um extremo ao outro, né? Não estamos falando de pessoas obesas, nós estamos falando de pessoas normais, que às vezes estão um pouquinho acima da média e já são consideradas gordas, né? Basta você pensar assim, se você conversa com a sua amiga, por exemplo, e ela te diz que engordou 1 ou 2 quilos, isso já é um tema para uma discussão, ela já vai procurar uma dieta, ela já vai querer, né, fazer alguma coisa para reverter esse quadro. Se um homem, às vezes, engorda 1 ou 2 quilos, as pessoas não reparam, isso não vira um tema, ninguém fala, né? Mas por que será? Porque a mulher é sempre exigida que ela tenha aquela barriga chapada, né, lisa, principalmente na dança, porque provavelmente vai usar um figurino que aparece. Então, isso é considerado o padrão de beleza dentro da dança. Uma mulher muito magra, pode até ter um pouquinho, né, de curvas, que hoje aqui no Brasil isso está bem em alta, mas em outros lugares, eu já morei fora do país e lá
o modelo de beleza onde eu estava era uma mulher muito alta e muito magra. Inclusive, quando eu fiz as audições e tentei passar em testes para trabalhar fora do país, todos os perfis eram assim, começavam assim, para você se candidatar, né? Ninguém te viu, ninguém te conheceu, você não mandou material nenhum ainda, não fez audição. Mas há uma exigência, assim, de que você seja, no mínimo, com 1,80, no mínimo, que você tenha um perfil magro e que você seja loira ou morena, depende da proposta, né? Então, teria que ser nesse tom de pele e já vai excluindo muita gente daí. Então, se você não tem 1,70, tu nem consegue participar da audição, tu nem entra. Se você não é no perfil que eles desejam ali de cor de pele e de tamanho, então já exclui muito. E isso é ruim por quê? Porque, infelizmente, esses trabalhos é o que valorizam o atleta, né? O artista. Nós precisamos trabalhar dentro da dança e receber por isso, né? Ninguém faz isso só por amor. Pode fazer por um tempo, mas chega uma hora que a gente precisa procurar aquilo que vai nos dar subsistência. Então, se você procura trabalhos e você sempre encontra esse perfil e você não está dentro do perfil, você vai ter que sair, não tem como, né? Você não consegue espaço e é muito difícil lutar contra esse sistema todo que já está aí há muito tempo, né? E graças a Deus agora a gente está vendo algumas pessoas mudando um pouquinho isso, como por exemplo a cantora Anitta, ela convidou alguns artistas para dançar com ela que eram plus size, ela convidou pessoas com deficiência física, deficiência também mental, e isso eu acho incrível, porque você olha no palco e você não vê só um tipo de mulher, só um tipo de homem, você vê uma diversidade e você pode se identificar com isso, né? Porque tudo tem a ver com isso. A criança ela vai olhar lá para a pessoa que está fazendo sucesso e sendo bem-sucedida e ela quer imitar aquilo. Então, se ela não vê nada parecido com o que ela vai tentar o tempo inteiro lutar para chegar em algo que talvez ela nunca consiga e isso vai trazer problemas sérios para ela. Bom, além disso, né, antes de chamar a Lu, eu só queria ler aqui, eu achei um artigo muito interessante que se chama Mulher, Corpo e Subjetividade, uma análise desde o patriarcado à contemporaneidade. E eles fazem todo o texto é de Georges Boris e da Mirella Cecídio. Eles são dois psicólogos e eles fazem uma abordagem bem grande em cima da mulher através dos tempos, né? E eu separei dois pedacinhos para ler para vocês, que é assim, ó. Analisamos o que ainda é pertinente atualmente, enfatizando a influência da mídia na subjetividade e nas percepções femininas em relação ao corpo da mulher, aos significados que atribui ao seu corpo nos diversos momentos históricos e que consequências tais diferentes percepções provocam em sua vida. Ou seja, tudo, né? A história, a vida dessa mulher, antes dela, isso tudo vai influenciar na vida dela e isso vai provocar percepções diferentes nela mesma, nem só dos outros para ela, mas nela mesma. Aí tem outro texto que fala assim, ó. Este processo de constituição do corpo e da subjetividade da mulher, ou seja, a maneira como ela organiza o seu modo de existir no mundo e as relações com os outros, também foi influenciada pelas transformações econômicas, políticas, históricas e socioculturais. É a interação do indivíduo com os outros e com o mundo, em um determinado período histórico, a principal responsável pela organização de seus padrões de conduta e suas reações emocionais e racionais. Então, às vezes, a gente está tão atrelado a esse padrão, a isso que se repete, que a gente acha que é isso que a gente gosta, que a gente acha que é disso que a gente quer, que é isso que a gente se identifica, e às vezes não é, às vezes é simplesmente uma imposição, né? Então, a gente não se questiona mais, porque isso está muito forte enraizado dentro de nós. Um outro trecho também muito interessante é assim, ó. Muitas pessoas se sentem, não, mas eu só não gosto desse jeito de roupa porque não é pra mim. Ou, eu só não gosto dessa cor de cabelo porque não combina comigo. A pessoa acha que ela está um pouquinho fora, né, desse padrão, mas olha aqui. Como resultado provisório das convergências entre técnica e sociedade, sentimentos e objetos, o corpo pertence mais à história do que à natureza. Não existe um corpo impermeável às marcas da cultura. Esse texto é um trecho de uma revista de estudos culturais e da contemporaneidade, da Clarissa Barros, que se chama o texto A Beleza e a Feiura. Olha só que interessante. E ela diz que não existe quem consiga passar pela cultura sem ter marcas disso, né? Então, tudo influencia, tudo.
E agora eu vou chamar a Lu, então, para ela me ajudar, porque a gente precisa. Acho que você vai conseguir falar muito melhor do que eu. Oi, Oi, bem. tudo bem? Tudo Seja certo? bem-vinda. Obrigada. Deixa eu me ajeitar aqui. Finalmente chegou! A gente estava ansiosa. Sim. Lu, quer falar um Então, pouquinho sobre o teu trabalho primeiro, para depois a gente entrar no assunto? ok. Então, eu sou psicóloga, né? Me formei em 2011. Já venho aí há um tempo atendendo na parte clínica, né? Também tenho um projeto com a minha irmã que vem justamente sobre essa questão de mudança de hábito, né? Qualidade de vida. E quem deseja emagrecer, mas que faça isso de uma maneira saudável, né? Com acompanhamento, fortalecendo a autoestima, entendendo os porquês disso, né? Eu acho que fecha um pouco com o que você está falando, assim. Não é porque a gente vê ali na TV que o bonito é esse que todo mundo tem que, né, sair correndo atrás desse molde, né? Então, eu estou muito feliz pelo convite, tá? Tu sabe que eu te adoro como pessoa, como profissional, e é muito legal a gente poder abrir para falar sobre isso, né? Você estando aí no meio, né, da dança, do esporte, eu como aluna, né, não como atleta, mas como aluna, mas olhando assim com esse olhar da psicologia, da saúde mental, assim, ó, é Sim, essencial, né? A saúde mental entra em tudo. com certeza. Por isso que as próximas 3 lives, né, agora mais 2, vão ser contigo, porque eu acho que é Uhum, fundamental a gente ter esse acompanhamento, né, e sair um pouco do achismo, como você mesmo disse, né, para mim um dia a gente precisa estudar, porque não dá para ficar só no achismo, né, e realmente a gente tem que ter fundamento no que a gente está falando, né, até para fazer um trabalho de uhum, qualidade, uhum. não é? Pois é. É. Então, vamos começar, acho que falando como lá do começo, né? Já que estamos falando de dança, das aulas de dança, como é que será que isso influencia na vida de uma criança, né? A criança recebe essas Uhum, informações, ela vê que quem ela admira, que quem faz sucesso são sempre mulheres, vamos falar da mulher, né? Mas mulheres uhum, magras, mulheres altas, daí que tem um nariz uhum, de um jeito, né? O que uhum. isso traz para a criança? Aham. Então, né, de como a gente falou assim, é um trabalho muito sério, né, e o professor, ele acaba sendo, assim, uma referência também para a criança, e aí, assim, vamos pensar que a gente vai falar sobre autoestima e autoimagem, né, a autoimagem é como eu me enxergo, seja fisicamente, seja psicologicamente, né, e isso é formado de acordo com vários fatores, né? E o social é muito forte em cima disso. Então, a gente nasce numa família, num bairro, numa sociedade, temos aí lazer, cultura e que vai moldando, né? Então, é a forma como ela se vê, tá? A criança, ela nasce sem esse senso do eu, e ela vai formando conforme ela vai crescendo e conforme ela vai tendo esses estímulos, tá? E aí a autoestima, que tá, né, tá tudo andando meio junto, assim, é justamente eu me amar, eu me gostar, olhar para as minhas qualidades, olhar para os meus pontos fortes, reconhecer também que ninguém é perfeito e não é a ideia, né, que eu tenho as minhas dificuldades, que eu tenho as minhas limitações, mas que sim, eu me aceito e me gosto dessa maneira. Tá? E aí, quando a gente Aham. tem esse bombardeio de estímulos, né? Isso é bonito, isso é o correto, né? É assim que tem que ser. Tu trouxe ali antes a formação aí, a construção do papel da mulher, né? Então, ao longo aí da vida. Então, nós temos aí, além da sociedade agora, a gente tem todos os estímulos aí desde lá do passado, né? Como que tem que se Sim. comportar, o que é bonito, o que é feio. E a criança vai crescendo nesse universo, né? Então, Aham. vamos pensar que ela convive na família, ela convive na escola, ela convive na comunidade, né? A dança, o esporte entraria aí em pelo menos dois campos, né? Então, eu faço dança na escola, eu participo de festival ali na comunidade, na cidade, e em casa eu danço com estímulo do quê?
vendo os clipes, né? Escutando as músicas. Então, tudo acaba influenciando, sim, na formação, né, do que se gosta, do que é legal, do que não é legal. Né? E isso traz para ela um querer ser parecido, né? Com Sim, aquilo. sim. Ela quer se Uhum, aproximar daquilo que ela admira. Tanto que a gente vê muito uhum, forte nos adolescentes, né? Eu não sei você, mas quando eu era adolescente, eu comprava pôster das mulheres que eu admirava, tipo Britney Spears, né? E eu uhum. botava lá e eu comprava roupa igual a dela, sabe aquelas calças de cos bem baixo, assim, né? Sim, que era Pra moda. imitar, porque não dava pra sentar com aquela calça, né? Não dava. Uhum, Mas eu uhum. comprava e usava porque eu queria ser igual a Britney, né? E ela já Aham, era um modelo muito padrão, tanto que depois deu maior confusão, porque ela saiu um pouco desse padrão, né? Mas uhum, ela era super aham, magra, aham, barriga, né? Lisinha. E aí já vinha isso na minha cabeça também, né? Da dança e disso aí também. uhum, uhum. E acho que é justamente isso, assim, começa lá na infância a se formar, mas é na adolescência onde eu vou ter mais esse senso crítico, né, de falar o quem eu sou, a minha identidade, o que eu gosto. Aí vem a questão dos grupos, né? A gente faz grupo por afinidade. Então, assim, se tá na moda tal coisa, é o grupo todo, uma influenciando a outra nisso. Né? E É. aí, a gente tendo todos esses estímulos do que é bonito, de qual é o padrão de beleza, isso pode levar, sim, a riscos a ter transtornos alimentares. Né? Não só transtornos alimentares, né? Vamos começar aí por afetar a autoestima, afetar a resiliência, afetar vários fatores que, sim, também podem desencadear nos transtornos alimentares, né? Que tem mais a ver aí com o que a gente vai trabalhar hoje, né? Especificamente, porque como a É, gente comentou, assim, é tanta coisa que a gente poderia ficar falando 3 dias aqui, né? Mas é para não verdade. fugir, a gente vai acabar focando nesses riscos, né? Referente a transtornos alimentares, seja no ambiente da dança, né? Da sociedade. Sim. Eu percebo assim que quando a gente começa a olhar aquilo e a gente não se identifica tanto, mas quer muito parecer com aquilo, que mora o perigo, né? Porque daí Uhum, você não se aceita mais do jeito que você é e você começa a achar que você tá errado, então você tem que mudar, né? E aí fica uhum, uhum, perseguindo uhum, de chegar naquele lugar que às vezes não tem como, né? Às vezes dá, mas uhum, às vezes e aí uhum, que entra, né? No caso, tu falou dos transtornos alimentares, né? E eles vêm também de uhum. um distúrbio de imagem, é isso? Uhum, uhum, né? Existem vários transtornos alimentares, né? Mas os que mais são falados, vamos pensar aí que é anorexia e bulimia, né? Eu só vou dar uma ajeitada aqui na minha luz, só um pouquinho, para ver se dá Bem uma tranquilo. melhorada aqui. Acho que agora melhorou um pouquinho. Então, assim, né? Vamos então já costurando, né? Tu vai crescendo nessa sociedade onde você vai acabar tendo um conceito errado, né, sobre si, né, o tamanho do meu corpo, a forma do meu corpo, e aí isso pode sim ir levando para os transtornos alimentares. Então, existem vários fatores, não é só a sociedade, tá? Existem fatores biológicos, né, fatores psicológicos, mas os sociais influenciam também. Então, vamos pensar, né, que a anorexia, vamos falar mais anorexia e bulimia, né, que são os que mais Principais, né? são, né, então, assim, eles acometem muito ali início da adolescência até adultos jovens, então fecha com o que a gente falou antes da adolescência, né, estímulos e tudo mais. 90% são mulheres, tá? E Uhum. começa, então, muito cedo, porque tá tudo muito sensível ali na adolescência. Então, se eu não estou com a minha autoestima bem fortalecida, eu estou vulnerável, vamos pensar assim. O Tá? adolescente, ele tem essa necessidade, né, de estar meio que em tribo, né, em grupos e ser Ele aceito, ele quer quer se muita sentir opinião do outro incluso, positiva para aceito. seguir. É, Uhum, e aí ele vai se moldando. Né? E aí, a prevalência dos transtornos alimentares tem alguns grupos que têm mais risco, tá? Que seria atletas, modelos, bailarinos, né? Justamente pelo que você veio falando antes, assim, a gente vai se aprofundar
um pouco mais, tá? Só deixa eu colocar aqui a questão já dos sintomas, então, né? Dos sinais aí da anorexia, e aí a gente vai continuando. Então, a anorexia, ela tem essa distorção da imagem, como tu falou antes, tá? A pessoa, ela se vê acima do peso, ela se vê gorda, né? E aí, para isso, ela começa a cortar, restringir, né? Ela tem uma distorção grave, assim, da imagem dela. E aí ela pode estar assim, meu Deus, assim, com todos os ossos aparecendo, mas ela se olha no espelho e não, eu não tô magro o suficiente ainda, né? Então é bem grave. Não é um tratamento que vai ser em uma semana, em um mês. Geralmente é a longo prazo, com toda uma equipe acompanhando, justamente porque é bem complicado, né? Então ela acaba restringindo aí a alimentação, tá? Os sintomas físicos, então, tá? O que a pessoa começa a apresentar, tá? Isso já é quando, então, já está acontecendo, né? Então, ela está com o peso muito abaixo do normal, tá? Ela tem muito medo de engordar, então isso você acaba percebendo pela fala dela, né? É muito excessivo isso. Ela tem essa distorção da imagem. Referente à menstruação, ela pode ter amenorreia, então porque desorganiza tudo, né? Fisicamente falando, hormonalmente falando. Então, ela pode ter amenorreia. Nos homens, que é mais baixa o índice, é mais baixo o índice dos homens, né? Mas pode ter uma diminuição da libido, tá? Né? Então, vamos pensar já em adolescentes, adultos, né? E eles têm uma prática constante, sempre relacionada a de que maneira eu vou emagrecer, né? De que maneira eu vou buscar emagrecer. Não interessa, né? Se eu vou precisar, enfim, tem coisas absurdas assim, né? Que se faz para emagrecer, tá? E os sintomas psicológicos, que isso também pode ser percebido muito, porque você acaba refletindo aí nas suas atitudes, é esse perfeccionismo, né? Essa busca, assim, pela perfeição, muito controle, muita rigidez, né? Ela acaba se retraindo mais, pensamentos obsessivos. Então, tudo isso num ambiente social, vamos pegar lá num grupo de dança, né? Isso você começa a perceber, né? Você começa a perceber. Não sei se tu já teve experiência de, né, seja contigo, com alguém próximo que apresentou esses sintomas, esses sinais. Sim, já aconteceu sim, de você encontrar pessoas que, por exemplo, evitavam sair, evitavam comer junto com a gente, evitavam estar próximo de situações de risco, digamos assim, né? Evitando Aham, estar próximo da comida com medo daquilo, né? Então era um medo muito uhum, grande de comer. uhum, Isso não é uhum, normal, né? A gente sabe. uhum, Mas uhum, assim, muito longe. Eu mesma tive algumas situações em que eu me vi reproduzindo esse tipo de atitude porque o medo era tão grande de aumentar o peso, já que eu trabalhei como profissional, né, de dança, dançando aham, em rios, né, enfim, animação e tal, que eu tinha tanto medo que aí aos poucos eu mesma ia fazendo coisas que eram nocivas para mim, não eram boas, uhum, né? uhum, Mas era na ideia, na busca de não engordar mais, né? Então eu não queria uhum, engordar e aí eu acabava atropelando outras coisas que eram importantes por causa disso. uhum, uhum. A tua meta, né? E aí, da onde veio essa meta? Da onde veio essa pressão, né? Do trabalho, É, provavelmente, ali que tu estava inserida, né? é. É, E aí você ouve também comentários, né? Assim, normalmente esse ambiente da dança exige muito que você seja magro, que uhum, eu acho que vem um pouco por causa da uniformidade, né? Tipo, assistir um grupo de dança tem que estar todo mundo parecido, digamos assim, né? uhum, Então a roupa é uhum, igual, o cabelo é igual, a maquiagem é igual, e aí o corpo também tem que ser igual, né? Mas uhum, às vezes é uma exigência muito grande de algo que não é tão necessário assim, né? uhum, uhum, Mas eu imagino que venha daí essa ideia da necessidade da magreza. E aí os professores às vezes fazem esses comentários, né? Às vezes eles exigem. Eu já dancei num grupo, por exemplo, que a gente era em 6 meninas, e aí as 3 mais magras dançavam de colã, e as 3 mais cheinhas dançavam de colã e calça, mas uma calça larga,
né? E a Aham, professora, ela meio que deu um tempo, assim, ó, vocês têm tantos meses para emagrecer, senão vocês vão ter que dançar com a calça, tipo assim, sabe? E, aham. e entre nós ficou muito nítida essa pressão que a gente tinha para não usar calça, entendeu? Como se aquilo fosse algo que a gente falhou, né? Nós não tivemos sucesso, então nós vamos ter que se esconder. Uhum, uhum, uhum. Uhum. E não é à toa que a nossa outra live vai falar especificamente sobre essa questão do professor, né? É, Professor, treinador, enfim, porque ele acaba sendo uma referência também. E é ele que é o líder, ele que organiza as coisas. Então, ele tem que ter um olhar assim muito profissional, porque senão as pessoas adoecem, né? E ter esse é. conhecimento, tem que ter esse treinamento para ter esse olhar, né? E você falando ali dos casos ali das amigas, fecha justamente com os sinais, né? Então, os sintomas é quando já está, mas os sinais é justamente isso. A pessoa, ela, na hora de comer, ela vai se enrolando, daqui a pouco ela corta ali em 300 mil pedaços, entende? Vai disfarçando, pode esconder, né? Enfim, e jogar comida fora, assim, para mostrar que comeu, né? Sempre fica ali mexendo no prato e não come. E quando acabam querendo tocar no assunto, né, disso, são pacientes, assim, pessoas muito resistentes, né? Ali já dizia antes, perfeccionismo, rigidez. Então, elas acabam negando, por quê? Porque o objetivo delas é perder peso, né? E assim, ó, Sim. eu já atendi pacientes e é muito triste, sabe? Porque, assim, pode estar sendo acompanhado por uma equipe ali inteira, médico, psiquiatra, psicólogo, nutricionista, tudo, né, para ir modelando assim para a saúde dela, mas ela é muito resistente, sabe? Então, assim, a anorexia é bem mais difícil de buscar ajuda, justamente por isso. A bulimia as pessoas com bulimia acabam buscando um pouco mais, tá? Do que a anorexia. Então, esse seria o outro transtorno, né? Que uh, é um pouquinho diferente. Então, a pessoa, ela come muito, tá? Ela tem situações assim onde ela come muito, né? Praticamente ali uma compulsão alimentar. E aí depois Sim. gera uma culpa, porque ela quer ter o corpo magro, e aí ela usa de maneiras para compensar. Então, pode ser purgativo no sentido de forçar o vômito, como pode ser ingerir laxante, muito exercício físico, mas existe essa diferença. Existe o consumo exagerado, e aí compensa com essas atitudes. Então, a bulimia, ela não tem uma perda de peso aparente como na anorexia. E aí, às vezes, a pessoa pode, ficar anos, né? Anos assim, sem ser diagnosticada, né? E isso é muito triste, porque acaba virando assim parte da rotina dela, do hábito dela. E isso é muito perigoso, né? Isso eu vejo muito, assim, até no meu dia a dia hoje, como prof, né? Às vezes colega Uhum, também de algumas pessoas que vêm com isso, assim, ah, comi demais no almoço, então eu vou tomar um laxante. Ou então eu vou tomar um uhum, chá que vai ser diurético, porque daí eu vou perder, tipo, querendo compensar aquilo, né? E uhum, isso também a gente uhum. tem que cuidar, porque se você falou isso na inocência, ali aconteceu uma vez na vida, é uma coisa. Mas Sim, se uhum, sempre acontece esse tipo de coisa, então uhum, alguma coisa tá errada, né? uhum. Então, assim, os sinais da bulimia também tem essa preocupação com o peso ou com a forma, né, do corpo dela, ela tem muito medo de engordar. Tem a questão dessa compulsão alimentar, esse uso de métodos compensatórios e a questão de nível psíquico, né? Geralmente tem uma instabilidade de humor, impulsividade, não lida bem com a frustração, né? Tem dificuldade de lidar com regras, com limites, pode apresentar sim sintomas depressivos e ansiosos, né? Culpa por comer demais e acaba gerando o ciclo, né? Que a gente fala que é o ciclo lá da compulsão alimentar. Tá ansioso, tá deprê, porque eu não tô com o corpo lá que eu quero, daqui um pouco, ou por qualquer outro estresse, né? Sim. Come, vem a culpa, né, atos compensatórios, e aí depois, né, começa tudo de novo. E assim vai. Então é Até bem, aqui bem delicado. o Fábio ele escreveu assim, ó, o corpo é o seu templo, trate-o e se relacione com ele com amor. Mas eu acho que essa frase, assim, ela é linda, mas ela também Uhum.
faz pressão nessas pessoas, né? Porque Uhum, assim, eu conheci uhum, pessoas que desenvolveram e como eu falei, eu também tive uma relação ruim com a comida durante um tempo, né? uhum, E assim, a uhum, gente assim, comer, todo mundo come, né? É uma coisa normal. Você tem que comer várias vezes no dia, isso todo mundo faz. uhum. Por que É um é que hábito, a eu gente não consigo precisa. fazer isso direito? Tipo, por que que para mim isso é um Uhum, problema, sabe? Então uhum, você acaba se uhum. cobrando porque você não está conseguindo lidar bem com aquilo, né? Então também tem que Sim. conseguir, eu acho, entender o contexto do porquê que aquilo está acontecendo, que às vezes são traumas, às vezes é a pressão do ambiente, né? Não só Uhum, que você está uhum. tendo um problema porque você não consegue lidar com a comida, né? Claro, e aí entra o acompanhamento psicológico, né, de para ter esse espaço, justamente para entender todo esse contexto, né, quais os fatores que vieram influenciando, de que postura, né, de que maneira eu vou lidar com isso, tanto que o nutricionista, ele entra nessa parte dos transtornos alimentares, não necessariamente para traçar uma dieta, mas justamente assim para ir mostrando o que é saudável, o que não é saudável, de que maneira você pode né, manter aí né, assim, ó, nós podemos escolher o corpo que a gente quer, mas com saúde, né, saúde mental e saúde física, porque tudo isso que a gente está falando gera muito sofrimento. Imagina você estar tá sempre tensa, né? Você vê a comida como teu inimigo, né? Então, assim, isso afeta muito emocionalmente. Então, é ter uma relação saudável, de amizade com a comida, porque a gente vai ter que comer. Né? A gente precisa para ter energia, como tu falou no início, né? Vamos pegar a questão dos atletas de alto rendimento, dança, enfim, precisa de energia, precisa de força para poder desempenhar. Então, o alimento entra aí diretamente nisso. Então, ter esse acompanhamento aí de toda uma equipe é essencial, né? É. E acho que é aí que entra também. Eu sei que depois nós vamos acabar falando da relação do prof e aluno, Uhum, mas entra muito a postura do professor na hora de cobrar situações, uhum, de não uhum, expor uma pessoa, de não fazê-la se sentir humilhada, porque isso também pode gerar, né, uhum, todo um contexto. uhum, Aconteceu uma vez também, Lu, eu estava lembrando enquanto você falava, que eu era bem novinha, assim, eu acho que eu devia ter uns 8, 9 anos, e eu uhum, dançava uma coreografia, eu e mais uma menina, e eu fiquei uhum, muito amiga dessa menina, porque na época a gente dançava, aprendia coreografia no começo do ano para dançar no festival no final do ano, né? Então eu passei o ano inteiro fazendo aqueles ensaios, né, e tal, e você acaba se aproximando da pessoa. E daí, muito próximo do dia do festival, a professora veio e disse: a gente precisa mudar a sua parceira, porque ela tá muito grande, ela tá muito gorda, a gente tem que mudar, vou pegar outra pessoa. E eu lembro que eu me senti muito mal pela minha amiga, assim, porque eu fiquei pensando, né? uhum. Primeiro que, primeiro que né, preconceito, exclusão, coitada, passou o ano inteiro ensaiando para agora, vai sair, vai vir em outro lugar. Uhum. Tipo, tchau. Uhum, Um problema comigo também, porque eu não tinha a mesma sintonia que eu tinha que eu tinha com a outra, com essa nova, que uhum, eu ia ter que ensaiar muito mais para poder passar aquela coreografia para ela. Então causou um estresse ali, né, na situação toda, simplesmente por isso. E sinceramente a menina nem estava tão grande assim, né? uhum, Mas então, olha só, né? Às vezes o professor, o que que ele pensa, o coreógrafo, né? Ele olha, ele pensa, eu tenho que ganhar essa competição, ou eu tenho que fazer essa uhum, apresentação. uhum, Ele uhum. pensa muito superficialmente, ele esquece um pouco desses Dos seres detalhes, na humanos verdade que não estão são ali por detalhes, né? trás. É que na verdade a vida da pessoa é como ela se enxerga, Uhum, é como ela se vê e como ela gostaria que os outros vissem ela. E ali, como falou uhum, naquela citação antes, a gente não consegue passar imune a essas coisas. Quando alguém diz que o teu cabelo não está bem ajeitado, né, que você não está bem vestido, isso também impacta de alguma forma. Você pode até não ligar uhum, tanto, mas você escuta, né? uhum, uhum. E aí, justamente, assim, tu tem que estar assim, ó, com a tua autoestima bombando para realmente isso não te afetar, né? Tanto que assim, ó, a gente, claro, né? Todo mundo é livre aí para se vestir, para manter o cabelo como quiser, o corpo como quiser. Mas se você for ver, a maioria da população acaba aí seguindo a moda, né? Tanto que tem lá, agora o corte do verão, primavera-verão é assim. A cor da primavera-verão é assim. E daqui a um pouco você acaba se influenciando, a roupa que né, é assim. E aí você acaba se influenciando sem nem perceber,
né? Então, as pessoas que estão aí, né? Não, eu vou sair com a cabeça raspada, eu vou pintar meu cabelo de azul, né? Elas estão, assim, com a autoestima, é quase que uma rebelião, assim, né? De falar, eu faço o que eu quero. Mas olha quantas pessoas, num grupo de 10 pessoas, quantas pessoas você vê, assim, fora do padrão, da moda, né? Do que é dito. Então, Pois sim, é, mas hoje em afeta. dia, inclusive, a moda é pintar o cabelo colorido, também tem isso. Agora vai Né? começar, né? Uhum. E aí, daqui um pouco, quem tiver o cabelo natural não vai ser legal. É, e é complicado, né? É uma situação muito difícil, porque você se perde um pouco do que é você, no que você Uhum, gosta, né? Porque uhum, você vê tanta influência, tanta coisa acontecendo que realmente não é difícil você se adaptar ou você fugir dessa situação, né? uhum, Eu, grande uhum, parte do motivo que eu parei de trabalhar como bailarina profissional era essa luta que eu tinha. Assim, eu não uhum, estava acima do meu peso, eu não era uma pessoa muito acima, mas eu tinha uma dificuldade em me manter no padrão que as pessoas que me contrataram exigiam. Então era difícil uhum, para mim. O meu dia uhum, era pensando no que eu ia comer, no exercício que eu ia fazer, no tanto de caloria que eu ia ingerir, no tipo de uhum, caloria. uhum, Eu comecei a parar de comer certos alimentos, tipo uhum, pão, uhum. macarrão, arroz, que é carboidrato. Eu não via mais. Eu Sim, passei assim mais de 2 anos sem comer nada disso. E quando eu nossa. comia, eu ficava me sentindo mal. Tipo, Uhum, meu Deus, uhum, comi um pedaço de pão integral. Tipo, que pecado, né? E obviamente que isso acarretou um estresse. Chegou uma hora que eu já não dormia quase, a uhum, insônia. uhum, E eu tive outros sintomas físicos também, percebendo que isso não estava me uhum, fazendo bem. E foi aí que eu uhum, pensei, não, eu vou ter que parar e me afastar um pouco, porque realmente não estou conseguindo. E aí procurei ajuda, eu fiz terapia por anos, né, para uhum, entender também o que estava acontecendo. E assim, não é todo mundo que vai entrar nisso, nesse mundo, né, da dança, principalmente, uhum, que vai uhum, sofrer essas exigências, que vai passar por isso. Teve pessoas uhum, que eu convivi que, nossa, assim, tiravam de letra e não se incomodavam e não tinham problema, mas isso vai muito do psicológico da pessoa, né? E também uhum, do uhum, biotipo. Você uhum, tem um biotipo diferente do outro, né? uhum, E uhum. aí não adianta você querer remar contra a natureza que não vai dar certo. Aham. E como tu falou, a gente não tá falando que quem fizer dança, quem trabalhar com dança vai ter. A gente tá falando dos riscos, né? Tanto que É, depois, assim, Ana, né, a gente preparou ali material também para colocar a contrapartida, né? Tudo que a dança é, nossa, tudo que o exercício é maravilhoso a nível de saúde físico, mental, mas esses cuidados são essenciais, né? Olha só, sim. o que eu coloquei aqui também de quais os fatores de risco na dança que podem influenciar nos transtornos mentais, tá? Então, esse Tá. fator aí, né, quando existe uma cobrança muito grande pela magreza ou por determinado tipo, né, de corpo, o comentário dos professores sobre as dietas, né, então, às vezes, até ali no grupo ali se comenta sobre dieta, 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 pesagem das bailarinas ali no grupo, né, então pensa ali a exposição, né, e comentários, aí acaba que você já não sabe quem está fazendo bullying com quem, né, você mesmo tá se auto, né, fazendo bullying assim, porque a cobrança vem de ti também, a comparação com outros colegas, críticas referente ao peso, até mesmo assim, são coisas que a gente não, eu nunca tinha visto por esse lado, mas até o uso de espelho, né? A gente precisa do espelho para poder justamente se ver, para poder, né? Mas você se vê comparado aos outros, junto com as críticas, né? Olha Com como isso tanta também pode frequência, né? influenciar. Aham, Porque aham, quem treina, assim, quem dança mais profissionalmente, ele acaba treinando muito, né? Ensaiando muito. E uhum, aí é óbvio que vai ver demais, né? Se ver demais no espelho e uhum. E vai ver comparar. detalhes ali né, que o movimento gerou, você vê aquele detalhe lá que não ficou bonito, né? É, Então, assim, muitos fatores, mas com certeza a figura do professor, do treinador, né, é essencial para, né, uhum, juntamente com toda uma equipe e com as referências que essa pessoa teve
de autoestima, de resiliência. Então, vamos pensar que se ela cresceu num ambiente onde tinha cobrança em casa, né? Se falando muito do peso, se falando muito dessa cobrança com a alimentação, né? Então, comparação com o coleguinha, comparação com o irmão, tudo isso afeta a autoestima também e que depois tu vai para outro contexto e que se repete, né? Então, muito vai também dessa intensidade e frequência de situações que você veio passando para desenvolver ou não, mais os fatores biológicos, né, e psicológicos. Sim. Eu acho que se comparar é muito difícil na dança não acontecer, porque durante a aula as meninas, né, os alunos, meninos também, eles se comparam muito, né? Eu consegui decorar antes, eu consegui fazer o espacato melhor, eu consegui erguer a perna mais, sabe? Tem muito isso de se comparar. E Uhum. em parte é muito bom, porque daí estimula quem não conseguiu ainda chegar naquilo, mas também pode causar uma frustração e uma exigência muito grande, né, na pessoa que está talvez tentando Uhum. chegar em algum lugar e não está Uhum. conseguindo. Uhum. Uhum. Mas aí também o manejo, né? Como que é feito essas comparações? É feito com agressividade? É feito de maneira pejorativa, com humilhação, né? Ou não, com incentivo? Então, você ser um líder, né? Porque ser um treinador é você tem que praticar essa postura de liderança. Ok, precisamos Sim, fazer uma coreografia, precisamos ganhar aquele jogo. Então, o líder, ele vai ir estimulando, mas sempre olhando para os pontos positivos, reforçando, né, o que a pessoa está evoluindo. Então, existem maneiras de motivação, né? E a sim. comparação sendo usada nesse sentido, né, estimula. Mas, dependendo de como tu falar, né, se a autoestima da pessoa já Eu está acho que abalada. pior, às vezes a pessoa ela já, porque quando a pessoa, como a gente já vive no mundo que cobra muito que a gente tenha uma postura X, que a gente seja de um jeito X, eu acho que a própria pessoa já se cobra muito, né? Uhum, Porque a gente uhum, sabe como é que a gente é, né? O nosso corpo, a gente se vê todo dia, né? Não tem como não saber. uhum, Então a gente já tem isso, né? Essa uhum, cobrança nossa. E ainda a pessoa que a gente admira, que tá acima da gente, cobra de um jeito ruim, né? Eu acho que só piora. E aí o resultado não vem. Ou vem com doença, ou vem uhum, frustração, e daí desânimo, desmotivação, né? Que a gente também vai falar na uhum, próxima live. Ou uhum, vem, ou se afasta. Daí muita gente se afasta, né? Eu lembro uhum. também agora, outra lembrança que veio, e eu tenho certeza que quem dança tem essas lembranças, essas memórias, se pensar um pouquinho vai lembrar. Mas eu lembro que uma vez eu era adolescente, eu tinha os meus 18 anos, 19, e eu tava, não, um pouquinho menos, acho que uns 17. E eu tava assim, os hormônios mudando, né? Então eu tava um pouco diferente do que eu era uns anos atrás, que eu era no corpo de menina, né? Agora ali eu tava com o corpo de mulher. E Uhum, aí uma moça, uma mulher, que a gente não tinha sido apresentada, mas ela já me conhecia de outros momentos. A gente foi se apresentar, me disse meu nome e tal, ela perguntou o que eu fazia. E eu disse que eu trabalhava como prof, mas eu também dançava. E aí ela me olhou assim, eu achei que para dançar tinha que ser mais magra. Então foi o primeiro comentário que ela fez para meu mim. Deus. Olha só, Ah, sabe? olha Então só. assim, Triste. aí eu pensando agora, né? Então existe essa pressão muito grande da sociedade em geral em cima de Uhum, quem dança, né? Não é só o uhum, prof, não é só o coreógrafo. Lá nos jurados, quando você vai em competição, às vezes eles escrevem cuidar com o uhum, peso dos bailarinos, sabe? O próprio Igor, na live dele, falou que já recebeu uma crítica assim, dizendo que ele estava muito gordo, né? Então, uhum, existe isso. Quem quer passar por essa situação de ser apontado, né? De uma forma negativa. Então, eu acho uhum. assim, é difícil mudar o cenário, né? Pensando agora como mudar isso. É difícil mudar porque não é um contexto só da dança, é do mundo inteiro, né? Sim, A sociedade sim. em geral. Uhum, Aí, com a internet, tudo ficou muito parecido, porque antes ainda a gente tinha as culturas locais, né? uhum, É, cada lugar tinha sua cultura, era uma coisa era bonita. Hoje em dia, o que é bonito no Brasil é bonito nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Argentina, no Paraguai, né? E é todo um perfil parecido, né? De uhum, quem faz uhum, sucesso e tal. Então, como uhum, é que a gente vai sair dessa caixinha? É difícil, mas eu acho que uhum, começa nos pequenos núcleos, né?
lá na escola de dança, Justamente. cuidando de como a gente vai falar com os alunos, os bailarinos, o que que a gente exige deles, Uhum, né? uhum, uhum. E isso vai ganhando uma E, proporção maior. claro. Então, pensando nisso, né, como a gente pode suavizar esse processo, né, de pensando nesses contextos, assim, porque a nossa primeira referência é a família. Sempre vai ser a família, é o nosso ninho, né? E aí, se eu tenho uma base bem fortalecida ali, a família te ajuda a enfrentar aí as dificuldades, né, todos os preconceitos, toda essa pressão da sociedade. O problema é quando isso vem já dentro da família, né? Aí a coisa fica complicada. E parece algo tão distante, mas assim, a quantidade de pessoas que a gente atende, de crianças passando por negligência, violência psicológica, violência física é enorme, né? Então, assim, acontece muita coisa que, né, a gente não está lá dentro da casa da pessoa para saber. Nós que trabalhamos com isso diretamente, a gente tem aí uma base para dizer que acontece muito, né? Então, como que a gente pode evitar, tá? Essa questão de... evitar não, suavizar, né? Então, assim, desde pequeno, assim, não ficar encorajando dieta, né? Enfim, dentro de casa, assim, por isso que a gente sempre fala que para você se tornar pai, para você se tornar mãe, tu tem que estar bem, né, emocionalmente e psicologicamente, porque você vai ser a referência para outro ser. Então, né, uma mãe e um pai que fica o tempo todo ali, né? Ai, tá gordinha, não come isso, não come aquilo, isso é ruim e tal. Diferente de você estimular uma alimentação saudável, né? Todo mundo quer ter saúde, mas aquela rigidez, né, e comparação, enfim, não dá, tá? Inclusive os próprios profissionais de saúde também, né? Não ficar ali incentivando dieta. Isso, eu só queria complementar que é justamente isso. Eu acho que o ponto principal eu li um livro que se chama O Peso das Dietas, isso, o peso das dietas. Isso, maravilhoso. Ele fala muito sobre isso, né? Que o problema de quem não consegue emagrecer, às vezes, é justamente a dieta, né? É Uhum, por você não uhum. conseguir, você ter a ideia do proibido, você não pode, isso não dá, e ali isso vai maltratando o teu psicológico, e ao mesmo tempo, quando você chega no ponto que você quer, você larga a dieta, e aí você engorda de Uhum, novo, né? Vai sendo um uhum, ciclo, uhum, né? uhum, Então, eu acho que tu tem mais propriedade para falar disso do que eu, mas eu acompanho o teu uhum. para a vida, né? Eu acho que é essa a ideia, não é? Para a vida é um Aham, projeto que ela aham. tem, que é justamente isso, é você ter uma noção saudável da alimentação, né, de nutrição, que é para a vida, não é para o momento só para chegar num objetivo X. Justamente. Uhum, uhum, uhum. É você mudar a tua programação mental referente da tua relação com a comida, né? De uma maneira saudável, equilibrada, né? Com tranquilidade, assim, sem extremos, né? Sem extremos. Outra questão também por exemplo, só ficar falando sobre peso, né? Então pode não estar falando diretamente ali sobre dieta pro filho, pro irmão, mas assim, tudo gira em torno de beleza, tudo gira em torno de peso, né? Tudo gira em torno de reclamação que não tá legal, né? Isso a criança ela vai crescendo nesse ambiente e ela vai formando aí o seu padrão. E o filho sempre vai querer agradar, né? Na verdade, a nossa sociedade, ela foi criada de uma maneira muito rígida em questão de educação pai e filho, de que criança tem que obedecer, criança tem que, né, não pode ter opinião. E aí, então, a gente sempre tem essa coisa de querer agradar. E aí, daqui um pouco, a gente tenta agradar todo mundo e você está doente, né? Então, tirar um pouco, assim, esse foco só de peso, não ficar tirando sarro, comparando, né, o bullying, seja na escola, seja em casa, né? Ai, meu gordinho, minha fofinha, ou minha magrinha, né? Isso, como a gente fala, né, a gente tá falando até tem as pesquisas mostram que a maioria das pessoas no universo da dança, e especificamente ali nas pesquisas que eu estava lendo, tinha insatisfação com o corpo no sentido de ganho de peso, né? Então, assim, eu não quero engordar. Mas quem é magrinho e quer ganhar massa, né, também sofre, porque aí, né, quer ganhar massa tal, e aí também sofre bullying por ser magra, né, sofre bullying por ser Magra alta, demais. sofre bullying por... então, assim, sempre temos os dois lados, a gente tem que cuidar com brincadeiras, porque brincadeira só é legal quando é legal para todo mundo, né, se isso machuca, ofende, não é brincadeira.
Outra questão legal é fazer as refeições em família, né, falando sobre outros assuntos, tendo aí variedade, né, porque ali você vai criando um ambiente harmonioso com a comida. Não é um ambiente de briga, não é um ambiente de pressão, de rigidez, e aí você vai ensinando como é ter uma alimentação, né, equilibrada, saudável e uma saúde mental também, né? Sim, e eu acho assim Uhum. que é interessante você ter uma relação de prazer com a comida, porque se Sim. você come e não sente prazer também, né, é Uhum. um dos sentidos que você está utilizando que está por nada. Claro que tem coisa que você vai Uhum. gostar mais, você vai gostar menos. Mas se a Uhum. mãe, né, isso estudos que eu fiz lá da época já da educação física, se a se a mãe também, durante a gravidez, ela tem uma alimentação saudável e tal, também vai influenciar na formação do Claro. bebê, né? E o Uhum. bebê já se alimentando de coisas que são mais saudáveis, Uhum. ele vai ter uma predisposição a gostar daquilo, né? Uhum. Então, Uhum. influencia. A gente não pode só Uhum. fechar o olho e achar que a pessoa não tem controle e a pessoa que está fazendo tudo errado. Às vezes Sim, a família sim. não dá esse apoio que você está falando. Às vezes não teve um acompanhamento lá da gestação, né, e da infância, a criança Uhum. cresceu com Uhum. coisas, né, não deve, Uhum. ou não deve, Uhum. não, mas deve ser Uhum. limitado, né, Mas mas para ela era a gente regular. sabe que tem crianças que já nascem assim, que já são viciadas, né? Viciadas no No açúcar, por exemplo, açúcar. Isso. né? Porque o nosso cérebro é poderosíssimo, ele associa o açúcar ali como uma droga. E não estou falando que não pode comer açúcar, né? Mas essa questão de sim, o equilíbrio em tudo, né? Como eu lido com a comida, como eu lido com os exercícios. Então, você enquanto família e enquanto escola, enquanto treinador, professor, você estimular sempre um estilo de vida saudável, né? Com exercícios, mas entendendo o prazer que esse exercício te gera. Não só com a questão, como tu falando, de competição, ganhar, né? Não, mas é você curtir o processo. Independente se vai participar de alguma competição ou não, mas você poder curtir o processo, né? Você curtir aí a tua saúde, o teu rendimento, todos os benefícios que o exercício, uma boa alimentação, né, te trazem. Elogiar a criança na sua totalidade, né? Não ficar focando só na aparência dela. Então, estimular ela a nível cognitivo, emocional, né? Reforço positivo referente às habilidades que ela tem, às características que ela tem Sim. psicológicas, né? Então ela vai se entendendo como um todo. Ela vê que o corpo, né, apesar de ser a casa dela, é uma parte dela, não é ela, né? Ela É. entende que tem vários setores e que ela, né, ela tem que estar bem em todos os setores, né? E outra coisa muito importante é esse acompanhamento dos pais referente à questão da internet que tu falou, né? O que o teu filho está vendo? Ele tem acesso ao quê? Né? É ter essa atenção, entender o mundo do filho. A gente estava falando ali de como minimizar, né, essa Isso. questão enfim, desse padrão tal. E eu estava falando sobre a questão da internet, né? Dos Ah, é. pais dos pais acompanharem, verem que conteúdo os filhos estão acompanhando também. Não tem como colocar o filho numa bolha, né? E tipo, não vai ver mais nada. Mas justamente abrir espaço para essa conversa, né? E aí, enquanto treinador e professor, como que poderia, né? A gente falou um pouco mais ali da família, né? Como poderia prevenir, minimizar. E enquanto treinador, ter uma comunicação assertiva, né? O que a gente falou antes, assim, não ficar usando muito não usar de comparação, né? No sentido de uma forma pejorativa, sempre olhar pela aprendizagem, né? Fazer que a criança e a pessoa sente ao longo do processo, que ele reforce, elogie o que for correto, né? E não punindo de alguma maneira. E eu estava vendo hoje aquele curso que eu te falei de psicologia do esporte, e aí uma punição pode ser um tipo de punição até mesmo quando o aluno, né, o atleta, enfim, faz algo tipo muito maravilhoso e o treinador tipo nem tchum, entendeu? Deixa passar, tipo, né? Então é quase que um tipo, não, isso não, né? Não fez diferença, sendo que foi algo tipo uma evolução assim visível. Então, olha como esse reforço ali
pode ser um reforço positivo, como pode ser um reforço negativo, né? Apoiar diante as falhas, os erros, né? Os enganos da vida aí que a gente fala, né? Imagina que na dança, né? Tem que tudo muito certinho, a coreografia, e aí é todo um grupo e a pressão, né? Se um errar, como é que funciona e tal. Não só na dança, mas nos esportes coletivos, né? No geral. Ter espaço para acolhimento, orientar, e tendo esse olhar mais clínico, saber quando orientar para um atendimento psicológico, né? Porque é essencial. Essa comunicação entre família, entre pais e professor também, essencial, né? E quando a pessoa já está doente, né? Então, mas assim, que realmente ela já entrou num quadro, aí é encaminhar realmente para uma avaliação médica inicialmente, e a partir disso toda uma equipe, né, para iniciar, ver se precisa até de tratamento medicamentoso, muitas vezes, né, psicológico, nutricional e toda uma equipe, né? E assim, né, Lu, eu acho que lá falando de quem tá com sintoma, às vezes os pais, eles percebem antes que o professor, né? Por exemplo, às vezes os pais percebem antes. Então, de repente, ter uma conversa com o próprio professor de dança, né? Ou lá da atividade que ele faz, e falar, você percebeu o que está acontecendo? Dá uma olhada, vê se aqui também acontece, tem comentários assim. E aí ter uma troca, né? E, de repente, se o professor é o que está causando esse estresse, essa exigência, tomar uma atitude quanto a isso, né? Para que comece a parar esse tipo de... para barrar isso antes de ficar maior do que é, né? Mas aí, por exemplo, se o professor percebe antes que os pais, também tem que ter essa chamada, né? Pais, olha, vem percebendo que aconteceu, por exemplo, na aula, a criança falou que não quis jantar, que veio para aula sem comer, sei lá. Situações, né? Ver se isso acontece com mais vezes, para impedir que isso cresça, né? E a gente mostrar para a criança ou para o adolescente que a gente está vendo e que a gente cuida, né? Que tem um carinho por isso, que não tá sozinha, né? E agora, quando ela já está doente também, eu acho que precisa ter um olhar cuidadoso, principalmente porque as pessoas têm vergonha, né? É uma coisa que dá vergonha. Então, a pessoa assumir que ela tem bulimia ou ela assumir que ela tem anorexia é muito difícil, né? E eu acho que aí tá, né? Você também ter um cuidado na hora de se aproximar dessa pessoa e perguntar e tirar dúvida, ou para ela se abrir para você vai ser bem difícil, né? Então, temos aí, né, de quanta coisa, né? Quanta coisa. E sim, os professores estão diretamente ligados, porque assim, vamos pensar, ok, agora é pandemia, mas dependendo, a criança vai passar aí meio período ou período integral na escola. Então, ela vai apresentar alguns sinais, né? E essa conversa precisa estar, assim, muito alinhada, referente a tudo, né? Referente a tudo. E voltando um pouquinho para a dança, assim, no mundo adulto, né? Porque a gente veio falando bastante assim, dessa formação, né? Sim. E aí já foram feitas assim muitas pesquisas. Eu peguei aqui uma pesquisa dos bailarinos de Joinville, né? Que são uma referência aí, e tinha aí uma insatisfação dos homens, tá? De 41,5%, os homens eles não estavam satisfeitos porque eles se achavam muito magros. E para as mulheres, mais de 70%, elas estavam insatisfeitas pelo excesso de peso, né? Então, sempre as mulheres vão ter mais sintomas, né? Vamos pensar assim, vão apresentar mais sintomas, justamente por toda essa, né? Tu acho que pode falar até melhor, assim, mas todo esse histórico da dança em si. Então, a bailarina lá atrás, né, tinha o corpo magro, né, esbelto, enfim, força, e aí foi se criando, né, ao longo. Então, se percebe que acontece mais no balé clássico do que em outras modalidades, mas ainda acontece. Assim, umas linhas muito limpas, né, tudo com muita linha. E aí a perna alongada, grande, né, alta, mas alongada, e tem que ser uma linha. Então dá a impressão que se for algo mais musculoso ou algo maior, aquela linha já não é tão reta.
Isso é o que eu acho, tá? Não, também sobre Uhum, você estar em cima da ponta é menos peso para o teu pé, né? Você estar uhum, mais uhum, magro. Porque imagina uhum, os dedos do pé e o tornozelo, quanto eles sofrem se for um peso muito grande em cima dele, né? uhum, Isso aí uhum, uhum, começou um exagero, porque tem pessoas que a gente conhece que são magras por natureza, né? E aí, às vezes, a uhum, uhum, pessoa é assim e vai pro balé e ela se dá super bem, mas daí alguém que já não tem aquele biotipo vai ficar tentando chegar naquilo, né? Porque é ver que uhum, uhum, pra uma deu certo, ela quer para ela também. E às vezes não vai ser desse jeito para todo mundo, né? uhum, 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 Lu, eu acho assim que o principal a gente fez de falar, até que a uhum, gente tem mais uma uhum, live, né? E eu só não vou uhum. continuar com essa porque eu preciso postar os vídeos separados lá no YouTube, tá? Sim, Mas então aham. essa a gente encerra agora. Sim, Mas muito uma coisa obrigada, costura a outra. então, assim, te agradecer por Tô você ter adorando, tô adorando. mergulhado nesse projeto comigo. E vamos lá para a próxima, né? É um prazer. Vamos, te espero daqui um pouquinho. Sim, Tchau. beijo. Beijo. Tchau.